A gente pode dizer, segundo o próprio Piaget, né, que o funcionamento cognitivo, tanto as funções cognitivas quanto as afetivas, elas são regidas por leis comuns. Não existe uma divisão, né, que reparta uma coisa está acontecendo para depois a outra acontecer ou vice-versa. Tá? Por quê? Qual é essa lei comum? É o processo de equilibração. Né? O Piaget ele vai falar dos fatores para o desenvolvimento cognitivo, que são a maturação, a experiência, que pode ser física ou lógico-matemática, né? Porque para ele a ação é matéria-prima para o conhecimento, a questão das transmissões sociais, que é um terceiro fator, e por último o quarto, né, e último fator, que é a equilibração, né? Que faz você faz você regular toda a sua forma de conseguir organizar um conhecimento. Né? Então, tanto a questão da afetividade como da cognição, elas estão regidas por essa lei de equilibração, que são as regulações que o ser humano faz para conhecer, sair de um menor conhecimento para um conhecimento maior. Tá? Então, seria impossível, seria incorreto a gente querer fazer um divisor de águas nesse sentido. Né? Porque o próprio Piaget não faz esse divisor. O que acontece é que o Piaget ele se aventura a alguns experimentos em relação ao campo da afetividade. Né? Quando ele vai falar, por exemplo, da obra, talvez a maior, sobre o julgamento moral. Tá? Então, mas o que de fato, que ele se naquilo que ele se debruça é a questão da cognição, entendida aí, contemplando a questão já da afetividade como essa força motora, né, que propulsiona o próprio funcionamento da cognição. A gente faz uma separação talvez didática, por uma questão de conseguir separar o desenvolvimento intelectual do afetivo para fins de compreensão e demarcação das particularidades de cada uma. Né? Então, nesse aspecto, talvez possa parecer que as coisas estão sendo vistas de forma separadas. Né? Mas não. Se a afetividade é esse sistema, ou essa energia da conduta psicológica, ela está dando aparato o tempo todo para que a função cognitiva também funcione. Se você pega, por um exemplo, o processo de assimilação, que o Piaget vai dizer, né? O que é isso? Eu estou o tempo todo, como ser vivo, incorporando elementos de fora para dentro. Né? Isso é próprio do ser humano, a gente funciona, o próprio organismo busca um alimento para funcionar. Né? A gente vai atrás desse alimento, porque é inerente ao humano conhecer. Então já que a gente está falando de uma teoria que tenta compreender como é que o ser humano conhece, então é próprio do ser humano conhecer. Né? Então a gente busca, só esse fato já é um aspecto motivacional, né? É o motivo, né, para que o ser humano consiga startar a sua função afetiva. Aí está o componente afetivo, conhecer. Né? O que o Piaget vai se dedicar também longamente, né, é em mostrar também que nem tudo, e aí vão entrar outros fatores da questão do funcionamento, não é tudo que eu assimilo que eu acomodo, que eu consigo, eu incorporo e não transformo imediatamente essa realidade para dentro de mim, né, do meu aparato de funcionamento cognitivo. Por quê? Porque aí vão implicar as estruturas, né, nas quais ele se dedicou, né, que seriam as 3 grandes estruturas, a sensório-motora, a operatória, subdividida em pré-operatório e operatório concreto, e a operação formal. Então, eu vou ter formas, a partir da capacidade que eu tenho de abstrair, né, da minha capacidade de conseguir equilibrar um estado maior, por exemplo, sair de uma estrutura sensório-motora e ir para um nível, para um segundo nível, por exemplo, das pré-operações, de forma que me dê a capacidade de me adaptar, então, meu sistema cognitivo, e junto com ele o afetivo está acompanhando. Tá? Para me dar nova propulsão, nova força
para ir buscar novos elementos, para conhecer. Então, eu diria que é um movimento em cadeia, quer dizer, um vai impulsionando o outro, né? Volto a dizer, a gente acaba fazendo essa separação por uma questão muito mais, eu diria, do ponto de vista didático, para você conseguir situar onde é que é o campo específico de cada um, ou tentar demarcar o campo. Talvez seja até uma incorreção nossa, né, fazer essa demarcação, porque ela acaba levando a ideia de que essas duas coisas acontecem em separado. E não é isso, não é essa ótica que o Piaget tenta passar na sua obra. A gente poderia dizer, de uma forma simplificada, que os esquemas são os saberes fazer da criança. É o saber fazer da criança. Tá? A gente aplica esquema o tempo todo, né? Então, são esquemas que podem ser desde o nível mais abstrato, como esquemas de pensamento, como esquemas de ação. Tá? É um saber fazer frente a determinada coisa. Então, vamos voltar um pouco na questão dos primeiros esquemas da criança. O primeiro esquema, por exemplo, seria o sugar. O sugar, e o Piaget vai se debruçar detalhadamente na construção do esquema de sugar. Em contraposição à ideia de que sugar é um ato puramente instintivo. O que isso quer dizer? A gente imagina, como todo mamífero, que sugar é um ato de instinto, né? É puro reflexo. E, de fato, o Piaget não vai negar essa questão, né? De que as primeiras sugadas que o bebê dá na sua mãe, né, as primeiras mamadas, elas advêm de um reflexo, né, do sugar como um ato reflexo. Tá? No entanto, ele vai demonstrando a partir dos experimentos, né, e vai demonstrando a partir também da sua construção teórica, de que o esquema de sugar ele vai se aprimorando a partir do momento que a criança vai dando novas e novas mamadas. A partir do momento que ela vai estabelecendo uma relação com o seio da mãe, né? E quem já amamentou sabe disso, né? De que a criança ela vai se aconchegar melhor num determinado seio do que em outro, né? Porque um mamilo se acopla melhor, né, na sua boca do que o outro, né? Que talvez um mamilo tenha mais leite do que o outro, né? E a criança ela vai percebendo, né, que o ato de sugar nesse ou naquele seio é diferente. Né? Então, é o que ele vai mostrar, que a criança sai de um simples ato reflexo, né, que está calcado lá na questão instintiva do mamífero de sugar, e ele vai construindo todo um esquema do sugar, da sucção, em relação com quem? Com o objeto que ele está tendo, que é o seio e a mãe. Né, que é o processo do aleitamento materno, a chegar a um ponto em que ele não suga só, ele coloca outro esquema de ação em coordenação com o ato de sugar, que é o de preensão, né, que é o de pegar, de pôr a mão no seio da mãe, né, de se aconchegar mais. Então, na obra piagetiana, né, a questão do esquema, ele é fundamental porque ele tem a ver com toda a nossa ação frente à realidade. Né, que pode ser física do objeto concreto, pode ser material, pode ser o social, que é o outro, né? E que estão carregados também do quê? Percebe que aí o afeto ele não tá, não tem como a gente fazer um divisor de águas para o afeto, essa propulsão, né, essa força energética que é o ato da mamada da criança. Né? Ela está do ponto de vista cognitivo do esquema de sugar, está se aprimorando conjuntamente com a força do afeto, da necessidade, né, da questão que eu diria mais afetuosa, que é a criação do vínculo, né? Sim, aconchego, né? Calor, né? Isso dá propulsão. Então, uma coisa está associada à outra, né? Está ligada à outra o tempo todo. Ele vai dizer assim, né? Que a gente vai interpretar as coisas como agradáveis, desagradáveis, né? Aquilo que é quente, aquilo que é frio, através do contato, do tato, no caso, do cheiro, da audição, né? E a gente vai fazendo, pelo exercício,
Já uma separação, mais ou menos eu diria, afetuosa por aquilo que é agradável, desagradável, aquilo que me agrada mais, né? Aquilo que me faz ter um cheiro bom. Né? Tem algumas pesquisas, por exemplo, do cheiro da mãe com a criança, que nos primeiros meses de vida, isso não é do Piaget, mas, por exemplo, que essa relação que você tem com o cheiro da tua mãe, se estabelecida de forma agradável, perpetua para o resto da vida. É uma relação que se mantém do ponto de vista de aconchego. Né? Então, isso é muito importante. Né? Do ponto de vista de quem está ali com a criança muito pequena. Né? Ou seja, e acho que talvez o aspecto de implicação educacional mais importante disso é a questão de que os professores que estão com crianças muito pequenas, né, o bebezinho, né, de 4 que chega ali na escola até o seu 1 ano de vida, ele precisa muito desse desafio do meio, da criança ser colocada em ação, né? Porque ela não funciona só deitada dormindo. Dormindo é uma função do organismo, né? Comer, dormir, não são só questões do cuidado primário. Né? É preciso que se tenha clareza de que já desde muito cedo eu posso explorar e desafiar a criança a ir construindo cada vez mais e melhor, por exemplo, essa questão dos afetos perceptivos. É aquilo que o Piaget vai dizer, que construídos, né, é uma aprendizagem que mais tarde vai se transformar no nosso senso estético, tá? No nosso sucesso, nas nossas questões daquilo que é agradável e desagradável para nós. Esse é um aspecto fundamental, né? Hoje, quando a gente coloca a questão do computador, como é que ele tem ocupado a vida das crianças. Né? Que é um objeto altamente sedutor para as crianças. Né? Então, está circunscrito dentro do aspecto afetivo e cognitivo, porque, de outra parte, ele também, né, os jogos, o que as crianças fazem hoje do ponto de vista motor, está muito avançado ali por uma coordenação motora fina com o uso do mouse, né? Enfim, então essa parte dos afetos normativos é um exercício fundamental, né, para a criança ir tendo a capacidade de gerenciar, né, aquilo que o Piaget chama, né, de que é o momento da constituição da vontade, né? E a vontade ela vai estar relacionada tanto à norma, né, quanto o desejo pessoal. Essa relação aí ambígua vai estar sendo disputada pelo próprio sujeito internamente o tempo todo.